doutores e doutoras mandaram pro jurídico e cá nós estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês. Eu sou o Rodrigo Ávila e naturalmente estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Clima de Copa, causa instaurada e vamos Amém. que vamos. Gente, eu tô num clima assim, de virada, tipo Alemanha e Japão, né? Surpreendente, de virada. Tô com essa energia. Alemanha e essa é a minha Japão, vibe. Arábia e Argentina. O Só negócio... resultado positivo. Loucura. Agora, olha só falar baixinho aqui, a gente joga amanhã, tá? Mas até lá a gente já vai estar comemorando. Vamos falar baixinho aqui, pra quem não sabe, a gente tá assistindo, a gente tá na véspera do primeiro jogo do Brasil. Então, agora, qual é, rapaziada, o Tite, dá aquela moral aqui pra gente ser chacota mundial também, que nem a Alemanha e a Argentina. Rodrigo, pensamento positivo, Rodrigo. isso. Por enquanto a gente tá vencedor. Por enquanto a gente tá invicto. É assim que a gente fica. Se eles não jogar nunca, vai ser sempre é invicto. assim que a gente fica. Mas, dito isso, dando início aos trabalhos, vamos seguir aqui o nosso protocolo. O Barão tá aí e tem as pílulas dele, os petiscos ali jurídicos, pra gente começar a dar início ao nosso papo. Petisco jurídico foi foda. petiscos. Clima de Copa misturado ali com o jurídico, né? É um barzinho, uma brama gelada, um É. petisco Isso aí. jurídico, Porra, nem fala, entendeu? vocês também provocam, né? Essa hora, É complicado. depois do dia cheio... Não, Copa todo dia dá vontade de tomar uma cerveja gelada. É inevitável. Mas A diga minha lá. sala tem uma chopeira, querido, só pra você saber. No meio da minha sala, instalada. Clima de Copa. Perfeito. Não posso criticar. Falando em coisas incriticáveis, Pedro, as pílulas, por favor, diga lá. Vamos falar em clima de defunto, né? Que isso? Já que a Argentina perdeu e a Alemanha também. Homologação, vamos lá. Homologação de partilha em arrolamento sumário. STJ acabou de dar uma decisão, tema 1074, dizendo que você não precisa fazer o recolhimento prévio do ITCMD. Ou seja, consegue fazer a homologação lá do acordo, nesse rito, sem precisar recolher o impostozinho. Lá no escritório, por exemplo, tem vários casos que ficavam com essa pendência e a gente já começou a disparar e-mail para jogar isso adiante. Então já fica aí a dica para quem advoga e milita nessa área. Esse é o primeiro caso. E o segundo caso que tem pipocado direto também mensagem lá pra gente chegando, que também é uma decisão nova. O STJ disse que as seguradoras não precisam não podem impor a quitação do veículo para pagar uma indenização. Então também é uma decisão recente do STJ nesse sentido e que adianta bastante para a galera aí que teve algum problema e que a regra é financiar um carro, um veículo, e você não pode ser vetado de receber a sua indenização simplesmente pelo fato de estar parcelado o seu veículo ou alguma coisa nesse sentido. Então fica essas duas dicas. Quer ver mais uma dica? Que Estão preparados isso? pela dica? Eu tô. Siga-nos nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram. Lá a gente compartilha nossos cortes, conteúdos também, via stories, enfim, e toda a troca tem sido muito mais que bem-vinda, tá bom? Curte, comenta, compartilha, dá o like e também segue a gente no canal, tanto no Spotify quanto no YouTube. Tá bom, pessoal? Agora... Olha rapidinho, pegando esse seu gancho aqui, não é rápido. Ih. Porque outro dia me perguntaram, pra seguir e se inscrever no canal, paga? Não, é de graça, galera. Então, porra, clica aí. Clica aí que não paga nada, é de graça. Ajuda a gente. Pô, pelo amor de Deus, tem uma galera que acompanha a gente e não segue no YouTube. É verdade, se é inscreve verdade. lá no YouTube, dá uma moral Cara, no YouTube. vocês não têm noção do valor que é um like e um follow pra gente. É surreal. Enfim, quando vocês produzirem conteúdo, vocês vão entender a dor do produtor de conteúdo brasileiro no YouTube. Mas agora, voltando à pauta da Copa do Mundo, a gente tem que falar agora sobre um negócio que deu muito burburinho, e inclusive é o gancho do nosso podcast hoje. A gente vai falar sobre conflitos contratuais. E se tratando de Copa do Mundo, que deu bafafá absurdo essa semana passada, mais ou menos nesse início de Copa do Mundo, foi o conflito da FIFA com a Budweiser. E também uma questão ali com o próprio Qatar e toda a sua cultura, que é totalmente diferente da cultura ocidental, que é a decisão de proibição da venda de cervejas no entorno dos estádios, somente cervejas sem álcool. E a Budweiser tinha um estoque gigantesco já alocado para a comercialização do produto nos estádios, e 2 dias antes do início do Mundial, o governo qatari proibiu.
E, enfim, existe aí um negócio chamado contrato que deveria ser respeitado, enfim. E essa questão está sendo ainda muito debatida, não só entre advogados, como também todos os players do mercado que trabalham com agência de publicidade, marketing, etc. Pedro e Nath, teçam seus comentários sobre esse tema, que não é simples. Não, E vai além do jurídico, eu acho que é muito importante frisar isso também. Pois é. Até a decisão da Budweiser, às vezes, não tem a ver com as cláusulas contratuais previstas. Por quê? Porque não necessariamente você pedir uma rescisão contratual com a FIFA e alegar um descumprimento de cláusula, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, é interessante para a Budweiser, porque querendo ou não, ela perde patrocínio e abre vaga para o concorrente dela entrar. Exatamente. Então, é uma decisão não só jurídica, como estratégica da empresa. De negócio, É comercial. uma decisão comercial que os comercial e o jurídico vão ter que debater muito bem essa questão. Porque quando você é um patrocinador de um evento, ainda mais um evento de uma Copa do Mundo, naturalmente você precisa de uma preparação. Então você precisa preparar sua logística, comercial, você faz uma série de investimentos. A própria produção da cerveja, A produção, abarcado pelo aquele contrato, e que você espera ter o retorno não só na exposição da sua marca, mas também com a venda dos seus produtos. E a partir do momento que o governo baixa uma proibição e você é impedido de vender o seu produto, aí você tem duas discussões aqui que eu quero até abrir uma aqui pra Nath depois também pra você. Primeiro, a discussão das cláusulas, a gente pode debater aqui ao longo do programa, naturalmente. Mas a segunda, que é uma coisa que eu não vi ninguém falando e que me pegou muito por justamente ninguém estar falando. O fator príncipe. Facto príncipes, como tudo no jurídico tem um termo em latim. Cara, o que é o fato príncipe? Resumidamente, porque o nosso objetivo aqui é ficar dando explicação teórica. É quando o Estado, o príncipe lá de Maquiavel, né, o Estado, impõe alguma regulamentação que impede você de cumprir a sua. Nesse caso, o governo do Catar impediu a comercialização de bebidas alcoólicas, que interfere diretamente esta decisão no contrato particular e no negócio jurídico firmado entre a Budweiser e a FIFA, que é uma patrocinadora. Então, uma decisão do Estado interfere na esfera particular entre dois players do mercado. A FIFA, que organiza a competição da Copa do Mundo, e também a Budweiser, que iria fornecer o seu produto e ter a sua marca exposta. Então, olha que interessante. A gente tem, sob o ponto de vista a direito administrativo aqui no Brasil, até trabalhista, e naturalmente no direito privado tem algumas discussões sobre como é que funcionaria e tal, mas isso é um fator muito irrelevante porque teve uma influência direta do Estado numa relação contratual privada. Exatamente. E também é importante frisar que a gente está falando de um contrato internacional. Sim. Que é uma instituição suíça, né? Que é a FIFA internacional, uma empresa que é alocada na Suíça, e uma empresa americana que tem que na verdade foi vendido para a Embev e tal, mas exatamente. Enfim, e é o governo do Catar que... então, quer dizer, tem vários fatores ali de influência que a gente tem que levar em consideração. Não é um procedimento simples. O juiz que for decidir essa cláusula Pelo de amor foro de vai Deus. ter um tilt, né? Mas com certeza é arbitragem, mas enfim. Total. Aqui é super importante a gente pensar muito claramente, aí você, leigo, você do universo jurídico está pensando, assim, essa discussão, ela, número 1, ela é uma discussão teórica. A gente não viu o contrato, nem o contrato da FIFA com o Catar e nem o contrato da Budweiser com a FIFA. Existe porque, um sigilo, por óbvio. São duas relações diferentes, que elas são interdependentes entre si, mas elas são relações diferentes, elas são pautadas de formas diferentes. E aí, sobre o ponto que o Pedro falou, sobre o fato do príncipe, porque é um conceito de direito administrativo, principalmente porque ele regula as relações entre particulares e o Estado. Por isso que ela tem relação com o direito administrativo. Ponto 1. Se a gente estivesse na esfera brasileira, como isso funcionaria? É uma reflexão. Uhum. Ponto 2. Se isso, de alguma forma, poderia ter alguma relação com a estrutura jurídica discutida nesse caso concreto da Budweiser com a FIFA especificamente. Eu acho que não. Eu acho que não deve existir nenhum conceito legal com esse nível de internacionalização que possa, digamos assim, defender a posição da Budweiser, porque seria isso. Porque a teoria do fato do príncipe poderia vir em algum momento defender a Budweiser. O que dentro do meu achismo de estrutura contratual, que eu vejo, o que eu acho que deva haver nesse contrato. Para além da postura da Budweiser como patrocinadora não alterar em nada, o que altera para ela são 2 pontos. É a venda de bebida nos estádios, número 1. E o que altera para ela, número 2, é essa eventual produção.
Com relação ao excedente, se a gente for pegar estrutura jurídica brasileira, a gente tem vários casos, alguns casos que se tornaram notórios, que eles têm a ver com a teoria da perda de uma chance e com essa questão de produção excedente. Mas onde é que se aplica isso? Vou dar um exemplo. Eu sou uma rede de pizzaria gigante. Eu tenho 200 pizzarias no Brasil. Eu vou conversar com um produtorzinho de farinha pequeno e falo, olha só, eu vou te contratar e você vai ser meu fornecedor de farinha durante 12 meses, beleza? Beleza. O que eu faço do dia para... O cara se prepara, o cara planta o trigo, o cara colhe o trigo, o cara contrata gente, o cara muda de local. Eu, do mais absoluto nada, ou com as minhas razões comerciais, viro e falo... Não, não tá valendo a pena comprar de você. Eu prefiro importar a minha farinha da Itália, porque agora eu mudei meu posicionamento de marca. E aí? O cara tem direito? A gente tem uma série de decisões que começaram a ser discutidas há muito tempo, que esse que começou com a Sica, inclusive. Esse caso é um caso paradigma por causa da Sica, que vende extrato de tomate. Esse cara tem razão? De alguma forma, sim, porque ele investiu, se preparou, ele criou uma produção excedente que não tem possibilidade de consumo, porque ele tinha um contrato firmado que faria absorção daquela venda dele, do produto dele. Me lembrou muito a expressão legítimas expectativas. Exatamente, a frustração da legítima expectativa. E agora trazendo isso para o universo da Budweiser, que vende cerveja. Tanto que ela usou isso como marketing. Cara, você vê como marketing é uma coisa sensacional. Ela pegou isso e falou, olha só, galera, olha essa foto maravilhosa, milhares de latinhas de cerveja. O país campeão leva. Não, foi genial. Ela ainda fez uma coisa genial. Agora, trazendo para o direito brasileiro, se fosse uma discussão aqui dentro do território nacional, um contrato brasileiro, a gente poderia discutir. Esse fato, essa alegação, aí eu trouxe uma diferente do fato do príncipe que o Pedro trouxe, poderia ser discutida aqui com a Budweiser, para além do que poderia estar disposto ali no contrato, que a gente pode ficar aqui pensando. Eu acho que não. Porque a Budweiser vende cerveja. A demanda dela vai ser absorvida de alguma forma ou de outra. A Copa do Catar e a Budweiser ela é comercializada internacionalmente. Sim. A Budweiser não poderia alegar, não pode, e acho que não vai fazê-lo de forma nenhuma, de que ela criou uma produção excedente para conseguir abastecer o campeonato da Copa do Mundo. Esse argumento eu acho que não cabe. O argumento de... Aí, pegando, obviamente, se a gente estivesse falando do território brasileiro, o argumento do fato do príncipe também acho que não cabe. O único que eu acho que caberia aqui seria a utilização de uma eventual cláusula penal, que essa sim deve estar disposta em contrato. Imagino que seja bem possível que a existência da cláusula penal. Entretanto, aí é um ponto que eu gostaria de levantar com vocês isso aí. Cláusula penal é um gatilho contratual que você exerce assim que o evento previsto ocorrer. Vocês como advogados, nós como advogados, o que pensamos sobre apertar esse gatilho ou não? Quando você acha que talvez estrategicamente possa ser mais prudente evitar a ativação dessa cláusula? Tá, se eu só fazer um parênteses, claro. Tem uma parte do que a Nath falou que eu discordo. E aí, só pra gente debater aqui, a questão de a Budweiser absorver a demanda. Cara, eu discordo muito. Primeiro porque é um país que não aceita bebida alcoólica. Então a Budweiser teve que criar uma infraestrutura de distribuição e logística para fazer chegar bebida alcoólica num país que tinha até então, 3 dias antes da Copa, autorizada a importação de bebidas alcoólicas. Verdade. 2 dias antes do início da Copa, ela cancela a autorização prévia e diz que não vai mais poder. Então, eu duvido que já não tivesse chegado carga de Budweiser no Catar. É impossível. Há 2 dias antes da Copa... A venda, existe a venda lá, em que pese serem valores absurdos, mas... É crédito. Exato. A demanda não é para comportar o que eles estavam prevendo comportar. Eu só fazendo então, disclaimer. Assim, minimamente, alguma carga vai ter que voltar. Com certeza. Aí você mexe com tributação internacional, você mexe com distribuição logística, custo de reenvio, você tem uma série de entraves que foram criados há 2 dias antes. Uma coisa 2 meses antes você cria. Provavelmente a cerveja ainda não tinha sido enviada. Contrato com terceirizado? Com os contratos, prestador de serviço, enfim. Agora, há 2 dias, num lugar onde você sequer tem uma sede, uma empresa, uma distribuidora,
um fornecedor ali que você vai simplesmente pegar do seu Zé, redistribuir no Zé Delivery pra vender? Não existe. Não tem. Mas- Não existe um Catar Habib também, Delivery. Mas entendeu? aí, Pedro, mas só então, pra gente pegar o contraponto. Quando eu tô falando de absorção de excedente produzido para comercialização, eu acho que não se enquadra no que você tá falando. Porque seria eu, como empresa, dizendo: o meu produto perde a finalidade, meu produto perece, eu não tenho quem absorva essa demanda. Que não é o caso da Budweiser. Acho que o que você tá falando é corretíssimo, faz todo sentido, mas ele tem a ver com prejuízo que a operação teve para conseguir se implementar. E aí eu acho que isso tem relação com o quê? Com a cláusula penal. E aí, trazendo para o direito brasileiro, por que você usa a cláusula penal? Porque ela tem que estar no seu contrato, porque você tem que pensar sobre a cláusula penal. Porque a cláusula penal ela é uma cláusula que já arbitra um valor específico dentro do contrato, que é um valor que as partes vão chegar, uma das partes vão propor, para dizer, se der merda, perdão, é que eu tô no clima de Copa, mas se der problema nesse contrato, o valor que eu entendo como razoável para cobrir o meu eventual, inclusive, prejuízo, veja que eu não tô falando de perdas e danos, eu tô entendendo o prejuízo que eu levei aqui nesse contrato. Eu vou fazer valer a cabo esse valor. Então, você arbitra um valor, 500 mil, 200 mil, lembrando que esse valor tem que estar limitado ao valor do objeto do contrato. Se o objeto do meu contrato é 10 milhões, eu não posso botar uma cláusula penal de 25 milhões. Tá? Pelo menos isso dentro do nosso direito brasileiro, tá, gente? Então, beleza, meu contrato é de 10 milhões, fixei uma cláusula penal de 5 milhões. É o valor que eu e você, parte, estamos entendendo que se der algum problema, como, por exemplo, esse, eu tive um entrave logístico, eu não consegui vender, você rescindiu o contrato mais absoluto nada. É o valor que, em tese, tem que ser pago. E aqui no Brasil, gente, ele é mega interessante você usar, porque ele te economiza no processo. Então, essa questão, assim, de estratégia, inclusive, quando você faz... Gente, o Rodrigo tá num negócio aqui, que ele tá tentando... Bota, Rodrigo, vai! aqui, ó. Bota, Rodrigo, bota! Aqui a canequinha. Pronto! A marca é Pronto, importante. enquadramos, Brasil! Marca é importante, entendeu? Enquadramos. No Brasil é importante por quê, gente? Porque economiza a fase da execução. Aqui no Brasil, você tem o processo de conhecimento. Aqui no Brasil, né, o processo civil ele tem um rito. Economizando toda essa parte, porque eu não sou professora de processo civil, e também vocês não são alunos, você economiza a parte da execução. Então, você tem um ganho financeiro prático de você não ter que chegar nesse lugar. Então, você tem uma cláusula penal com valor arbitrado, você vai virar lá pro juiz e falar: olha só, juiz, o meu contrato era assim, não rolou por razão XYZ, e o valor que a gente combinou, tá? Porque eu assinei, você assinou também. Então, todo mundo estava concordando antes da gente começar a brincadeira. O valor é esse. Eu quero esse valor. Não tem tanta discussão. Então, acho que nesse caso, Pedro, que você trouxe, de questão logística, de um eventual centro de distribuição que ele teve que improvisar, ou esse gasto com combustível, pagamento de tributação por uma questão que ele teve que transitar entre fronteiras, eu entendo que isso se entra dentro da cláusula penal. Não entra dentro dessa eventual, mas a minha demanda não vai ser absorvida, entendeu? Não, você pode executar a cláusula penal, mas o problema é que eles já falaram que eles não vão executar porque não é interessante estrategicamente. Não. E a demanda Não, não vai ser mas absorvida, aí ela vai ser redirecionada, é Esse diferente. Mas aí sim, Mas, discutindo enfim, se estivesse no direito brasileiro, inclusive. né? Inclusive isso tudo a gente também está falando sobre o Código Civil, mas ok. Exatamente. O ponto você não consegue aproveitar 100% do que foi destinado ao Catar, porque lá não é um país que se consuma bebida alcoólica como nos outros países ocidentais. Então você não consegue literalmente absorver, mas assim, um jogo de palavras, não vou ficar aqui discutindo. Simplesmente eu acho que você vai ter que redirecionar. Fica assim que a gente é advogada, a gente discute palavra. Vai ter que mandar de volta, vai ter que pagar, vai ter um custo extra. Aí a questão é o que a gente falou no começo. A Budweiser vai absorver este custo que eles não estavam prevendo para não perder o patrocínio com a FIFA e, consequentemente, não abrir margem para um concorrente entrar como patrocinadora, ou ela vai compensar isso numa negociação futura na próxima Copa do Mundo para ganhar. A gente tá falando de uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, Exatamente. México e Canadá. Que o que vai ser bebido de cerveja Não é país brincadeira, é um não. continente inteiro, gente. É isso, então assim, pra mim eles vão sentar brincadeira... pra negociar e falar, ó, na próxima Copa a gente vai compensar de alguma outra forma. E brincadeiras à parte, quando a gente tá falando de uma relação de patrocínio num evento da proporção de uma Copa do Mundo, Nossa. eles não estavam... dantesco. A questão não é a venda ali. Com certeza É não. o posicionamento da marca. Sim, Assim como Com certeza tem não. a concorrente, a Heineken, que faz com a Champions League, por exemplo. Gente, inclusive, já que a gente tá aqui no campo da reflexão, vamos entender? O Catar, ele é quase uma propriedade privada.
O cara falou, olha assim, uma cláusula penal de $1 bilhão. O Sheik vai virar e falar assim, olha só, o dinheiro da merenda dos meus filhos, tá? Dou pra você e paga essa cláusula Exatamente. penal, tá bom? Então, assim, dá Não é no nem dos limite... filhos, é a merenda do leão. Do que limite, eles têm lá. no limite do limite. Esses caras, assim, eu acho que dinheiro pra eles é uma discussão que a gente tem aqui, que pra eles não existe. Sinceramente. É outro nível de cara, realidade financeira. Todos os rankings que a gente usa, rankings em padrões de bilionários, listas, Forbes, esses caras não entram. Isso não chega nem perto deles. Mas aí, entrando nessa questão da cláusula penal, que a gente está aqui, está sendo o guia condutor dos casos que a gente está apresentando hoje. A gente lembrou também, fazendo um brainstorm, saindo um pouco já do caso da Budweiser, porque, conforme o Pedro já adiantou, a relação não vai ser afetada e a cláusula penal não vai ser ativada. Então, o mais importante, do ponto de vista estratégico da Budweiser, é a manutenção da relação com a FIFA, visto todo o tamanho e a associação de marca das duas partes. Ainda não é um martelo batido, mas até o que tem sido noticiado é que ele não vai exercer nenhum tipo de rescisão. Até porque, salvo já foi levantado, a parceria já foi renovada para 26. Sim. Então... Não, gente, e assim, pensa como marca. O buzz que gerou em cima desta rescisão, ela é... Acho que é talvez um dos maiores ganhos da Budweiser. Agora eles vão ter que torcer pro Qatar não ganhar a Copa, né? Senão não vai conseguir dar cerveja pra galera lá que não vai poder beber. Mas vamos lá. Aí, seguindo na pauta de conflitos contratuais que poderiam ensejar alguma cláusula contratual, a gente lembrou de um caso aqui uma pessoa que já faz parte dessa mesa aqui, que é a Boca Rosa, Bianca Andrade. Já falamos sobre ela num podcast que a gente falou sobre inovação, né? Notícias sobre inovação, etc. E que a Boca Rosa, ex-Big Brother, fez o Big Brother número 20, que foi o histórico da pandemia, né? Que fazia... Todo mundo tava em casa e ficava assistindo Big Brother. Eu não. Eu também não assisti, não. Valeu, intelectualzão. Tu sabe que eu nunca vi Big Brother, então não fica Eu não... Reality show não me pega. Só No Limite me pegava. Mas aí agora essas novas edições eu acho que eu não curto. Não, o No Limite Vintage, então, No Limite Quilos Mortais. Que eu nem sei se dá pra dizer que é um reality show, mas é só. Acho que é. É. Enfim, seguindo aqui, vamos esquecer o nosso TDAH. Boca Rosa, ela assinou um contrato com a Globo de sessão de imagem, de voz, etc. E uma das cláusulas mais importantes é a cláusula de exclusividade que ela teria. Padrão nos contratos do Globo, né? No Grupo Globo, exatamente. Era um contrato de exclusividade relativamente curto, até o fim da duração do programa. Entretanto, o que foi omitido, segundo a acusação, que no caso é a Globo, no processo judicial, é que Boca Rosa assinou um contrato também com o Prime Video para fazer um programa lá. Soltos em Floripa. Outro reality show. É verdade, outro reality show. É verdade. E ela foi ao ar no Prime Video durante o Big Brother, em que pese ela já ter sido eliminada, o contrato de exclusividade já está em vigência até o fim do programa. Então ela não poderia aparecer em outro meio de comunicação. Por causa disso, a Globo acionou na justiça. Já vemos aí uma diferença, né? Já entrou em uma sede judicial visando o ressarcimento, porque tinha uma cláusula penal que foi, pelo que foi trazido nos meios e no processo, algo em torno de R$500 mil com relação ao processo. Aí, na alegação da Boca Rosa, que ela fez um comunicado público, etc. e tal, ela falou que ela é uma empreendedora que começou lá de baixo, que não tinha infraestrutura, que a demanda do Big Brother poderia precisar. Inclusive assessoria jurídica, tá lá escrito. E exatamente, eu quero levantar essa bola. E ela do bando pro jurídico. Exatamente, contratem um advogado especialista, senhoras e senhores, doutores e doutoras, é fundamental. Porque senão, você pode correr o risco de tomar um processinho da Globo, tá vendo só? Não é muito legal. E ela disse que não tinha uma infraestrutura e ela, por uma ignorância, no sentido literal da palavra, não no sentido pejorativo, acabou fazendo assinando os dois contratos e ignorando a cláusula de exclusividade. Posteriormente a isso, foi-se levado a um processo judicial e resolveu-se em acordo judicial um arbitramento de R$150 mil em multa, dos 500 que eram pedidos
pelo Grupo Globo. Pedro e Nath, acordos judiciais em sede judicial, numa situação como essa, o que vocês pensam, vocês acham, observando sobre a ótica da Globo, o que vocês acham que foi, você acha que foi adequado? Como vocês analisam o caso concreto? Eu acho o seguinte, assim, só que eu acho diferente, eu acho. Não, é diferente, total. Eu acho diferente do que vocês vão falar. Ah, tá, achava que era o caso concreto. Ah, tá, não. Dessa questão da assessoria legal ou falta de assessoria legal, enfim. Como a gente estava comentando antes sobre cláusula penal, e a gente está falando isso porque isso ele é um conceito muito básico e muito importante que você tenha algum nível de conhecimento sobre ele. Principalmente você, advogado, que lida com contratos. Quando você fala de cláusula penal, você fala de uma coisa que pelo menos eu lido diariamente, que é gestão de risco. Qualquer ato que você tenha jurídico, que tenha relação com empresas, com outras pessoas, enfim, você sempre vai pesar o risco. Não existe nenhum tipo de consequência sem risco. Então, acho que quando você arbitra uma cláusula penal, você está falando sobre gestão de risco, porque você está pensando assim, eu tenho esse contrato, se ele não for adimplido, usando um termo técnico, eu posso acionar essa cláusula penal que tem valor de X. Nesse caso da Boca Rosa, e eu li também essa parte da entrevista que o Rodrigo colacionou aqui na nossa pauta, e que o Pedro também leu, que ela fala que ela tinha uma estrutura muito reduzida, que ela não tinha assessoria legal e etc. E por isso, no caso, ela infringiu essa cláusula contratual. Na realidade, eu não acho nada disso. Eu acho que ela... E aí, Bianca, se você quiser, você me conta exatamente o que você fez. Eu acho que ela analisou, fez uma gestão do risco e pensou... O quanto eu consigo ganhar infringindo essa cláusula de exclusividade e, eventualmente, a Globo acionando essa cláusula penal e eu tendo que pegar uma indenização, versus o quanto eu ganho enquanto eu tiver 2 reality shows simultâneos em que minha imagem aparece no momento que eu estou lançando a minha marca de produtos de beleza. Então, na minha opinião, ela fez muito corretíssima, se provando cada vez mais uma empresária muito bem sucedida. O que ela pensou? Ela fez uma gestão do risco e disse, olha só, veja bem, vou infringir essa cláusula, vou pagar esse valor e a minha contrapartida vai ser muito maior. Tanto que, num dos trechos que você colacionou ali na pauta, tem um ponto que ela fala assim, como se ela e a Globo tivessem chegado a bons termos, porque não era interessante nem para ela, nem para a Globo se indispor. Então, quem saiu ganhando dessa história? A Bianca. Porque ela ganhou muito mais publicidade, ela conseguiu aumentar as vendas dela e ela ainda não saiu mal como emissora. Gente, eu não sei se vocês viram, eu acompanhei esse Big Brother. Ela fez um tutorial de maquiagem com todos os produtos dela. É mesmo? Não, Quanto é um comercial no Big Brother ao vivo? Não, e eu vi que ela fazia propaganda, e aí eu não sei se era exatamente isso, mas era tipo assim, a maquiagem dela era prova d'água em geral. E aí ela chorava e a maquiagem não saía. Eu lembro desse negócio. As meninas falavam. E era... Surreal. Ela é uma, assim, no sentido positivo da palavra, raposa, assim, comercial, ela é muito, muito boa. E, assim, a gente traz aqui o que foi dito na assessoria de imprensa, claro, né? A nota, claro. etc. Mas ainda assim, tem assessoria legal, contrate, porque com certeza a Bianca tinha antes, durante e depois. No mínimo uma consultoria rolou ali. Não é possível que não rolou uma consultoria, uma gestão de risco. Ela falou, a quantas eu vou vender mais do que eu pagaria numa multa? Então, não julgo. Até porque, como a gente estava falando, o que aconteceu no caso da Bud e o que está acontecendo aqui são decisões multidisciplinares sobre o aspecto comercial, de marketing, branding, etc. e jurídico. Você tem que trazer diversas fontes de conhecimento para você chegar numa conclusão a partir do melhor caminho que você vai trazer para o seu negócio, entendeu? E nesse sentido, até porque, cara, a gente está falando da Boca Rosa que pode estar off televisão, ela é um canhão de comunicação nas redes sociais dela, enfim, tudo que ela faz. E não é interessante também para a Globo perder uma relação interessante com um veículo de comunicação independente, que a gente pode chamar ela assim, muito forte no ambiente digital. Então, isso é até um outro papo que a gente podia ter, mas o tamanho e a revolução que essa questão do digital influência está trazendo, não só para a forma de comunicação, mas para a contratação das marcas. Um exemplo muito bobo, mas assim, como o Rodrigo bem falou, usando o nosso TDAH aqui. O São Paulo Fashion Week tiveram várias influências desfilando. E aí, isso é legal ou não? Pra mim, o jogo é jogado. Eu sempre tenho essa postura em geral. pescada. Eu acho que assim, o jogo...
Pô, com certeza. O jogo é jogado, mas assim, a proporção que as influencers elas estão ganhando em todas as áreas, ela é muito grande. Obviamente, a Globo nem a Globo pode ignorar isso. A gente foi no Rio Innovation Week, acho que o Pedro não foi nesse dia, fui eu, o Nath. A gente tava até com o Thales e com o Matheus, que estão aqui com a gente no estúdio. O tamanho dessa mulher é surreal. Surreal. O pessoal Ela tinha uma gritando. fanbase na porta do auditório, gritando, insano. Aquela construção de comunidade, né? Como o pessoal fala, o que, cara, ela é uma aula. Ela é uma aula, assim, pra todo mundo que trabalha com digital Ela nesse é. sentido. Ela é. Então, o caso foi encerrado, terminou num acordo judicial entre as partes, melhor pra todo mundo. Gostosinho no azeite, né? Não? Gostosinho no azeite. 150 mil reais, porque ela vendeu ali aqueles 10 minutinhos ali no Big Amigo. Brother, gente. Tá tranquilo demais. E também trazendo outro ponto da relação contratual que pode ser encerrada de maneira não amigável, né? A gente trouxe também o caso do Kanye West, o famoso agora Ye. Mas peraí, vai que o Pedro tem Pedro, algo pra é dizer verdade. sobre a Bianca Andrade. Quer dizer algo? Não, eu concordo com o que vocês falaram. O mapeamento de risco com certeza foi feito pelo advogado que ela contratou, seja anteriormente ou seja para auxiliá-la na ação judicial. Sem dúvida eles fizeram essa conta de encontro. Então isso eu concordo plenamente com o que a Nath falou. Com certeza isso foi feito em off. Não precisa falar, até porque senão você vai falar que você está sendo antiético, Claro, má claro, fé, e aí claro, você claro. reativa discussões que você não precisa. Você chega lá, todo mundo senta numa mesa, A objetividade faz o contratual, acordo, né? paga lá os 150 conto pra também não ficar feio pra Globo que perdeu a ação judicial e todo mundo sai satisfeito. Eu acho que isso foi feito e aí me lembrou um caso que a gente abordou aqui, inclusive. Então fala aí. O da BMW, do acidente da BMW João que a gente Paulo. trouxe. Ah, Que a discussão perdura até hoje, é um desgaste pra Pra marca, todo mundo. Isso. pra todo Perfeito. mundo. Eu acho que... do João Paulo e Daniel? João Paulo e Daniel. Ah, é Que verdade. a BMW queimou lá, Verdade, teve a verdade. perícia, detectou que foi erro do carro, tal, de segurança do carro. E o caso se arrasta até hoje, a indenização foi lá pra cima, valores Já tá totalmente estratosféricos, atualizada. mais de tem R$500 bilhão hoje em dia, que lá atrás era R$15 mil, alguma coisa assim, o negócio ficou absurdo. Então, esse é o exemplo claro que sentar pra conversar e tentar fazer um acordo, você economiza tempo, dinheiro e as duas partes saem ali satisfeitas sem precisar desgastar uma relação e uma marca. Porque se a Globo arrastasse isso, por mais que seja a Globo, como também a BMW, desgasta a sua marca. Não é legal. Não, exato. Exatamente. Então, bota os 150 mil, até porque também não ia sair, que ainda vai exigir 500 mil, que era o valor que estava previsto, sabe? Eu acho que pra Globo isso é peanuts, sabe? É uma diferençazinha. Pode parecer muita coisa, mas eu acho que no desgaste da marca, no desenrolar, ela é uma influencer, querendo ou não, ia reverberar na rede social dela. O rosto dela é a marca entendeu? o rosto dela Exato, então, é a acho marca. Foi uma decisão inteligente que as duas partes ali tiveram e conseguiram O compor. acordo tende a ser sempre a melhor A solução. realidade, gente, que arrastar a briga no judiciário só favorece uma pessoa. Aliás, uma entidade, que é o próprio judiciário. É. A mais ninguém. As partes envolvidas, com certeza, não é. É você afastar o controle da decisão dos polos que estão negociando, nunca é uma boa opção para os dois lados. Não, e para negociação. além de você pegar o campo decisório e botar pra alguém que não estava jogando, você ainda gasta dinheiro, gasta tempo, você se desgasta. Enfim, independe do seu tamanho, independe da sua estrutura. Gasta mais com o advogado. Só favorece o advogado mal intencionado. Sim, exatamente, Que porque o arrastar bem pra intencionado cada- também cada não tem questão. O bem interesse, intencionado não também tem tem, interesse em você ficar ali discutindo no judiciário. Mas enfim, podemos ir para o Vamos lá, Kyrie- Não, Não, Kyrie não. O do Kanye Kanye. West. Kanye West. Kanye West. Kanye Grande West. Kanye West. Eu acho que a gente não precisa ficar falando quem é Kanye West, né? Todo mundo... Pô, não é possível. Se não sabe, joga no Google, porque, pô, é o Kanye West. Que foi... Essa é a galera que o Rodrigo é fã, tá, gente? Não, não Ele sou ama. fã dele, não. Não, mas dessa Como artista, eu posso Dessa- até, a gente pode até entrar no mérito, mas como vibe aí. pessoa, ultimamente, meu Deus do céu. Ah, não. Vai me cancelar aqui, Natália, pelo amor de Deus. Não, mas eu não Tá doida? É a galera dessa vibe, essa vibe aí. Vai lá, antissemita. Essa vibe rapper. Que isso? Essa vibe rapper. Não, então, o Kanye West é um artista, acho que É um artista multidisciplinar. Pré-candidato à presidência dos Estados É um Unidos. É um louco Maravilhoso, megalomaníaco que cara. agora tá... Enfim. Não, gente, foi, desculpa, tá? Pra quem não foi. lembra, ele Não, foi. acho que ele tá falando aí de novo. Ah, mentira. Enfim, gente. Tá A gente bom. tem o Padre Kelmon, gente. Tá falando do quê? Pelo amor Mas de o Deus. Padre Kelman não era candidato, você sabe, né? O Padre Ele Kelman era vice do Roberto Não era candidato, era Jefferson. candidato padre. Não. Ele era vice do Roberto Jefferson, que teve a chapa Sim, impugnada sim, e sim. ele assumiu.
Mas, então, o que aconteceu? Só Kanye dá West- legal. Roberto Jefferson, candidato padre, Kanye West. Candidato... Cara, isso foi Qual isso aqui nota você só você vê dá? aqui, não manda Qual nota pro você jurista. dá pra essas três personalidades? Candidato padre. Mas agora, seguindo, o Kanye West é um artista multidisciplinar, né? Ele trabalha na moda, ele trabalhava, né? Na música, produção audiovisual, ele, assim, é uma mente disruptiva dentro da arte, né? Digamos assim. Entretanto, ele foi recentemente diagnosticado com um transtorno de bipolaridade. Eu acho que é importante ser mencionado também, até para dar todos os pontos de vista do caso. Só que em recentes entrevistas, em recentes posts, ele começou a trazer um conteúdo antissemita. E a imagem do Kanye West, até esse momento, valia bilhões de dólares. Ele tinha patrocínios com marcas gigantescas como Gap, Adidas, Balenciaga, o tênis dele, o tênis? Easy, obrigado. O Easy é um dos tênis mais procurados e hypados, assim, no mercado de vendas de tênis. Assim, Gente, tô tão por fora, eu nunca tinha ouvido falar desse tênis, tá? Os sneakerheads, mas provavelmente você já viu, você reconhece que é um Easy na rua. Não reconhece o nome, mas fala, já vi esse tênis alguma vez na minha vida, com certeza. Gente, vou pesquisar Dito aqui isso, quando acabar a gravação. Você conhece o Easy? Conhece também. Cara, somos eu e Pedro. Um núcleo, Rodrigo, outro núcleo, gente, assim, ó. Afinal de contas, sociedade é uma coisa complementar, né, pessoal? Com certeza. As inteligências se complementam. Claro. Pra mim, Easy era o apelido do Adesanya que tomou um pau do brasileiro no último UFC, mas tudo bem, segue o baile, vai. Ainda bem, esse cara é muito... O brasileiro foi bem ali, Poitin, né? Enfim, e através desses relatos aí, dessas aspas antissemitas, as marcas começaram a querer afastar a imagem delas da imagem do Kanye West, por óbvio. Porque ninguém quer ficar associado a uma questão tão delicada e agressiva para a humanidade como o antissemitismo. E por isso, ao contrário do caso da Budweiser, do caso da Globo com Bianca Andrade e desses dois casos, o Kanye West teve todos os seus contratos rescindidos. Eu lembro desses esses três grandes, enfim, outras diversas marcas que também tinham associação, fizeram questão de rechaçar o conteúdo do que ele falou e etc. Mas aí é diferente, né? São casos diferentes, porque assim, quando a gente tá falando de algum fator externo que ensejou vamos colocar em termos de a quebra do contrato, que é o caso da Bud, o caso da Bianca, é um ponto. A outra coisa, nesse caso do Kanye West, eu também, mais uma vez, não vi o contrato, não sei, inclusive nem sei exatamente quais são as marcas que o Rodrigo, vazar, né? que o Rodrigo tá falando. Não, confidencialidade, naturalmente. Mas, muito provavelmente, arriscaria 99% do fato que nesses contratos está disposto que a imagem do Kanye West e a conduta dele, elas estão atreladas à manutenção desse patrocínio. Então, a partir do momento que a conduta dele muda, que a imagem dele fica diferente para a sociedade, isso vira causa de inadimplemento, causa de rescisão, que aí seja, não sei quais são as marcas que você está falando, Puma? Não, quais são as marcas? Adidas, Balenciaga e Gap. Adidas, Balenciaga e Gap. Tranquilo e calmo. Ó, bonitão, querido. Beijo, tá bom? É isso. Tchau. Não, acho que não tem nem muita discussão. Essa é uma cláusula bem padrão, inclusive, você falar que a sua atitude se reverberar negativamente contra a marca. De escândalos, não necessariamente da natureza do Kanye West, que as marcas poderiam ativar essa rescisão. Eu falei errado, mas acabei acertando. O Kyrie Irving, agora também reproduzindo filme antissemita, foi multado pela NBA e teve o contrato dele rescindido com a Nike. O tênis dele, que ia lançar o tênis, você gosta de tênis aí. É um dos mais vendidos, inclusive, do mercado de basquete. Inclusive. É um dos mais vendidos do mercado de basquete, então, o Kyrie Irving. No mesmo sentido, tomou um cancelamento lá da Nike no contrato, exatamente pelo mesmo. Exatamente. Hoje em dia, pessoas e marcas são muito fáceis de ser associadas. Então, ter esse cuidado de, principalmente as marcas, saberem que o posicionamento delas não é só venda, enfim, tem outros fatores ali que influenciam na imagem da marca perante o público, é fundamental. Então, ter essa noção tá vivendo 2022. É um requisito. Pois é, engraçado, porque assim, essas pessoas são a marca, né? Tipo, o Kyrie Irving, o Kanye West, eles são uma marca. São. E a primeira vez que eu vi isso, antes de entrar na faculdade, mas que abriu minha cabeça pra essa questão, foi uma discussão da galera num bar, ou num restaurante, não me lembro exatamente, mas falando,
Na época eu era criança, tava meu pai e meu tio, todo mundo da área do direito discutindo isso. Por que o Pelé falava nele na terceira pessoa? E eu lembro que meu pai falou, ele fala porque ele é uma marca. Mas eles só Ele é uma marca e ele se vende como uma marca. O Sim. Pelé é uma marca. O Edson Arantes do Nascimento é a pessoa física dele, vamos dizer. Pelé, entendeu? inclusive, foi um dos primeiros patrocinados no futebol pela Puma. Pois é, e aí, isso você falando agora, você me lembrou exatamente por conta dessa questão. Quando você chega num status desse, como não tô comparando o Pelé com o Kanye West, mas assim, pessoas que têm o seu nome fica tão grande a ponto de virar uma marca, Sim. e por isso, consequentemente, você vai atingir patrocinadores, pessoas que se interessam em vincular a marca delas à sua marca, você tem que tomar certos cuidados que a sua PF, a sua pessoa física, não precisaria. Com certeza. Porque se ele não... Vamos dizer, se fosse o Kanye West fosse um cantor rapper não conhecido e ele fizesse essa mesma questão de uma reprodução de um filme, de algum trecho. Cara, provavelmente aquilo não ia ter repercussão nenhuma no mundo jurídico. Podia ter dentro ali dos amigos dele, alguma coisa assim, se tivesse. Agora, a partir do momento que você é uma marca, isso não só influencia a sua marca, como isso reverbera na marca que tá te patrocinando. E aí, você caracteriza a rescisão contratual por você estar violando uma cláusula contratual. E hoje em dia, com uma sociedade cada vez mais dinâmica, pelo advento, não só o advento é forte, né? Mas pela existência do ambiente digital, esse cuidado tem que ser cada vez mais E é assim, né? preciso, exato, porque tudo é muito a rápido. notícia se Gente, espalha a internet dá, a internet tira. Assim, exatamente. isso. na velocidade de um Inclusive. clique, né? Exatamente. A internet dá, a internet tira. E o nosso podcast também se encerra. Vocês têm mais alguma coisa a adicionar nessa edição do episódio? Eu tenho! Ih, Qual você acha que vai ser o placar do Jogo do Brasil amanhã? Olha só, Beca, bom, hein? depois você faz um corte disso aí, hein? Excelente. Ah. Eu acho que vai... Ó, eu acho que vai 2x1 dar... Brasil. Vamos botar. Não. Vai ser 3x1 que vai ter um contra-ataque finalzinho ali, final de churrasco. Aquele Vinícius gol Júnior vai arriscar. bandido, gol bandido. Então, peraí. Isso. Rodrigo, 3x1 Brasil. 3x1 Brasil. Pedro. 2x1. Thales e Matheus, não quero saber. Matheus 3x0, Thales 1x0. O Thales ele tá nervoso. Ele tá tipo, eu acredito, mas eu também tô meio tenso. Rafa, vai ser quanto? 2x2. Que isso? 2x2. É que ele tá apostando, é por isso. Aí ele tá querendo ganhar sozinho. Sportbet. Patrocina o Manda pro Jurídico. Patrocina a gente aí, ó. Sportbet, Betis. Patrocina a gente Betis aqui, em ó. geral. Paga nós. Betis em geral. E você, Natália? Não foge da raia também. 4x0. Que isso? Pro Brasil. Gostei. Sou uma mulher ufanista, eu acredito nessa nação. E com esse clima de empolgação e otimismo com a seleção brasileira, a gente encerra o episódio 34 do Manda pro Jurídico. Pra finalizar, eu não posso deixar de reforçar o pedido para que nos sigam nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok, Manda pro Jurídico no YouTube. Curte, comenta, compartilha, assista. Spotify também estamos lá, Apple Podcast, né? E, dentre outros, podem nos procurar nas suas redes pessoais também. Nós sempre gostamos dessa troca, tá bom? Dito isso, pra qualquer dúvida, já sabe, né? Manda pro Jurídico, pessoal. Valeu, um beijo, até semana que vem.